mostrando esse vídeo aqui para vocês. Minha mãe, ela tá com 80 anos, ela tá com Alzheimer, mas quando coloca o culto da igreja dela, a alegria que ela tem é acompanhar o culto, ouvir a palavra. Então eu vou deixar aqui esse celular gravando ela, depois eu mostro para vocês. Chamemos outro hino, 368, 368. Chamemos outro hino, 351, 351. Glória a Jesus.
Nós iremos agora, irmãos, unidos todos em comunhão, elevar a Deus a nossa oração. E tem pedidos que chegaram aqui em um grande número, por enfermos, causas, tribulações, viagens, acidentados, familiares, pessoas que ouviram o testemunho desta bendita graça. Incluiremos também os pedidos que fizeram através do nosso aplicativo, do site nosso, ou telefone. São 11 pedidos que chegaram, que não dá para ler um por um, irmãos, mas de diversos lugares. Estão pedindo oração por todas as necessidades, enfermidades. A maioria é enfermidade, como agora, vindo para cá, nesta manhã. Também um irmão me ligou pedindo oração em favor da sua esposa, que está internada agora cedo no Hospital do Servidor Público Municipal, está na UTI. É o servo de Deus em grande aflição. Pedir oração. Nós vamos incluir também, junto a todos estes. Às vezes nós não mencionamos, irmãos, como vem aqui todo esse número grande, porque perante Deus não há necessidade. Ele conhece tudo. Apenas satisfaz quem pediu. Mas eu acho que a maior satisfação para quem pediu é ser atendido pelo Senhor. E é o que nós vamos fazer. Pedir ao Senhor que atenda, como cantamos nesse hino, atenda a nossa oração. Glória a Deus. E a nossa oração, para ser atendida, irmão, demanda somente uma coisa: humildade e comunhão com o Senhor. Sim, Senhor. Por isso que a oração na igreja deve ser feita, quando o Senhor dá a oração a alguém, acompanhada da comunhão de todos que participam. Estão juntos, então é como se fosse a voz de todos subindo ao trono da graça de Deus. Glória a Deus, aleluia. Unidos em comunhão, busquemos a face de Deus em oração. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Nosso Deus e Pai, na pessoa de Jesus, o teu Filho, nessa manhã ajoelhado aos teus pés, elevamos a ti a nossa oração, o nosso rogo, o nosso clamor, a nossa súplica, Senhor. Graças te damos pela noite que passou, onde deitamos, dormimos, o Senhor nos sustentou, Senhor. Graças te damos pela preparação. Estamos aqui congregados, Senhor. Glória ao teu nome presencialmente, mas em quantos lugares longe, Senhor. Aleluia, na mesma comunhão, focado nesse santo culto. Senhor, recebe a nossa oração por piedade. Quantos clamores, quantos pedidos chegou nesta manhã. O céu mesmo mencionou, se ouvindo ao santo culto. Alguém clamou do outro lado do telefone, clamando, Senhor. Senhor, que esta oração se estenda, Senhor, aos necessitados. Aleluia, a comunhão dessa querida irmandade possa atingir longe daqui, Senhor, e todos possam sentir que estão presencialmente, na verdade, na carne longe, mas no Espírito da comunhão perto, junto de nós nesta manhã. Senhor, quantos clamores, Senhor, tanta súplica, os dias são maus, Senhor, o mundo caminha como homem ego, Senhor, aleluia, sem rumo, sem direção, Senhor, mas tenha piedade, visita todos os moradores da terra, pelo amor do seu nome. Aqui cantamos, tocamos, te glorificamos, Senhor, e agora estamos nesse ambiente desta oração. Responde nós segundo a multidão da tua misericórdia, os nossos clamores, a nossa súplica, Senhor. Que seria de nós sem a tua presença, mas a tua presença chegando, o cenário da nossa vida muda. Rogamos, Senhor, acima de tudo, manda a tua bendita palavra, fala com a nossa alma, ela chegando na nossa vida, Senhor, sentiremos dela, vivemos por ela, sairemos daqui com uma certeza viva, a sua palavra cumprirá na nossa vida. Rogamos
Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Eita glória. Tem Deus seja louvado. Amém. Nós vamos apresentar à Irmandade a leitura de uma carta. Ela já foi escrita em 2023, mas dadas as necessidades, nós precisamos outra vez apresentar a nossa querida Irmandade. Glória a Deus. E Aleluia. aproveitamos fazer nos cultos online, porque a extensão auditiva é muito maior. Muita gente longe Glória a acaba Deus. conhecendo Aleluia. e ouvindo Senhor. a apresentação Glória desta a carta. Deus, Senhor. Trata-se de vídeos e áudios que infamam a igreja. Glória a Deus. Cara Irmandade é paz de Deus. Aconselhamos a cara Irmandade a não repassar nem assistir vídeos e ou áudios de pessoas que se dedicam em atacar a congregação cristã, quer no Brasil como também nos demais países. Inclusive seus representantes, visto ser flagrante o mau intento desse trabalho perverso, as pessoas não buscam construir absolutamente nada com essa atitude. E nem se interessam em proporcionar bem algum ao povo de Deus. Pelo contrário, provocam confusão e geram insegurança em seus ouvintes, com a finalidade de polemizar. Fazem isso com o propósito principal de aferir renda provenientes de monetização obtida pelos acessos aos seus vídeos, acerca dos quais é verdadeira advertência que faz o apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Aqui é o foco. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 15. Lembramos carinhosamente a cara Irmandade que todos os nascidos novamente pela palavra de Deus manifestam agradáveis frutos do Espírito pelas suas boas obras, sendo verdadeiros filhos da luz. Portanto, se pode conhecer os filhos de Deus pelo seu bom trato, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e respeito. Isso porque os que vivem na graça de Deus agem buscando o bem comum da igreja, semeando a paz entre os irmãos e não causando dissensões nem escândalo algum, manifestando sempre o bom cheiro de Cristo por onde passam e por aquilo que falam. Por outro lado, todos quantos desejam promover a divisão do corpo de Cristo, que é a igreja, provocam questões controversas e debates inúteis, que produzem muito calor e nenhuma luz, revelando um sentimento faccioso e hostil. Essa conduta rude não se manifesta sob a guia do Espírito Santo, senão sob um espírito de conflito, agressão e revolta, destoando claramente da recomendação doutrinal, conforme podemos ver. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Escrito em Romanos, capítulo 12, versos 9 e 10. Vossos irmãos em Cristo, Conselho da Presidência dos Anciãos mais antigos do Brasil. Esta carta, irmãos, foi produzida justamente para advertir a Irmandade a não se entregar à curiosidade e conhecimento de coisas que não trazem nenhuma edificação. É como o fermento, que uma vez introduzido na massa, muda o seu conteúdo, muda o seu estado. Estas coisas que se vê hoje, irmãos, publicadas por
pessoas cuja finalidade é somente única: atribuir ao povo de Deus, à obra de Deus, à Congregação Cristã no Brasil também, que é a nossa denominação, fazer isto com o intuito de manchar a sua imagem. Isso para nós, e eles fazem isso porque sabem que as pessoas procuram conhecer. E quanto mais a Irmandade procurar conhecer as manifestações dessas pessoas, mais eles terão material para apresentar. Isto porque eles têm lucro e ganho com isso. Mas procuremos, irmãos, aumentar o nosso desejo de conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, ter mais conhecimento da Escritura Sagrada, do conteúdo da Bíblia Sagrada, que poucos leem. Mas atentemos para isso. Mais atenção em ler, em conhecer o que está escrito na bendita palavra de Deus, do que outras coisas que só servem para deturpar a nossa fé. Agora nós vamos ler também uma outra. Como consequência disso, os irmãos vejam até onde este mal está chegando. Aqui nós vamos falar sobre a postura cristã diante de outras denominações religiosas. Esta comunicação é dirigida ao ministério e à irmandade. Caríssimos irmãos do ministério e irmandade, a paz de Deus. Desejamos com reverência e amor cristão reforçar um ensinamento que sempre esteve presente entre nós e que se torna especialmente importante de ser lembrado nos dias atuais. Sobretudo para os irmãos e irmãs que recentemente chegaram à comunhão. Trata-se de postura da Congregação Cristã no Brasil diante de outras denominações religiosas. Isto aqui é um manifesto que nós fazemos diante de publicações, irmãos, que parecendo estar a favor da Congregação Cristã no Brasil, provocam situações indesejáveis com outras igrejas, o que não é e nunca foi o nosso desejo nem intenção. A nossa intenção foi sempre de ter bom relacionamento e paz com todos os cristãos. Cada um segue a doutrina que deseja seguir e nós não atacamos e não desejamos também que alguém querendo nos ajudar faça uma publicação em nome da congregação. Com efeito, historicamente, sempre com base na guia de Deus, a Congregação Cristã no Brasil sempre orientou com sobriedade e clareza que não convém mencionar, julgar ou criticar qualquer religião, confissão de fé e um grupo religioso, seja durante os cultos, nos testemunhos, em conversas particulares ou especialmente em meios públicos como as redes sociais. Esse ensinamento reflete não apenas a ética cristã, mas também o princípio da caridade, do respeito mútuo e da paz, que são marcas do verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos ensinou que, se possível, tende paz com todos os homens. Romanos 12, verso 18. E essa paz começa com nossas palavras, atitudes e exemplo diário. Reiteramos ainda que a Congregação Cristã no Brasil não autoriza nenhum irmão ou irmã a falar em seu nome, especialmente em ambientes digitais ou públicos. Isto nós reiteramos esta orientação a toda a Irmandade, que a Congregação Cristã no Brasil não autoriza ninguém, nenhum irmão ou irmã, a falar em seu nome, especialmente em ambientes digitais ou públicos. Ninguém tem esta autoridade para fazer. A única instância autorizada a se manifestar oficialmente em nome da Congregação Cristã no Brasil é o Conselho dos Anciãos mais Antigos do Brasil, dentro de um ambiente, de um contexto espiritual ético e com plena reverência à guia de Deus. Toda manifestação fora dessa orientação, especialmente quando causa confronto, polêmica ou divisão,
não representa a posição oficial da congregação cristã no Brasil e deve ser evitada em todas as formas. Portanto, orientamos com amor e firmeza que todos nós, como servos e servas do Senhor, mantenhamos o bom testemunho, o silêncio prudente e a conduta respeitosa diante de todos os credos e confissões, lembrando que somos luz do mundo e sal da terra, chamados para viver e anunciar a fé, sem contendas e nem juízo. Que o Senhor continue nos guiando com graça e sabedoria e que permaneçamos firmes nesse ensino, promovendo a paz, a comunhão e o respeito entre todos os homens. Vossos irmãos em Cristo, Conselho dos Anciãos mais Antigos do Brasil. Como disse, se fez necessário fazer esta carta, que se publica, procurando estendê-la a toda a nossa Irmandade do Brasil e até fora dela também, fora do Brasil, para que tenham conhecimento que nós não aprovamos, como já disse no princípio, este trabalho de ninguém que queira representar a congregação, ainda que querendo defendê-la, sem que parta do Conselho dos Anciãos mais Antigos do Brasil, com os devidos cuidados e respeito que devemos à nossa Irmandade e às demais comunidades também. Agora nós vamos ler a lista de batismos. Vamos ter sábado próximo, dia 7, às 18h30, aqui nesta casa de oração. Teremos também nesta casa de oração, na terça-feira, dia 10, às 14h30. E reunião para a mocidade no dia 8 do próximo mês, no Jardim da Glória, que vai atender o irmão Humberto Ascensão Francisco Martins. E no Parque Santa Madalena, irmão Dorival Pereira dos Santos Júnior. E na Vila Prudente também, irmão Luiz Alberto Rodrigues, todas com libras. E no dia 7, teremos culto de jovens, que será um sábado, na Vila Formosa. E no dia 14, aqui nesta casa de oração. Também informamos a nossa Irmandade uma necessidade de surgir, irmãos. Isso por conta de pessoas de origem hispânica, mais precisamente dos países aqui da América do Sul, que estão vivendo aqui no Brasil, principalmente vindos da Venezuela, vindos aqui também da Bolívia, que chegando aqui no Brasil, alguns vêm de algumas denominações evangélicas, outros não, mas eles não têm convívio com ninguém, e sentir-se necessidade de trazer pessoas que se interessam em conhecer a bendita palavra de Deus, reunindo-os e fazendo culto para eles em língua hispânica, ou seja, em espanhol. E assim Deus tem preparado de reunir-se um bom grupo de irmãos aqui da Bolívia. E como na congregação aqui do Canindé não há culto aos domingos, não havia, nós então fizemos ali cultos aos domingos, de forma extra, começamos, para essas pessoas que começaram a congregar quando o Senhor foi chamou cerca de 50 já para esta bendita graça. E vem se expandindo, porque nós precisamos dar atenção a eles também, na língua deles, porque eles têm dificuldade de conviver especificamente usando a língua portuguesa. Alguns mais jovens até conseguem, a maioria tem dificuldade. Então nós fazemos ali, usando irmãos do ministério que têm facilidade de falar o espanhol, fazem este culto aos domingos. E agora então, Deus deu graça de ser apresentado ao ministério e ficou aqui então, irmãos, este culto oficializado, domingo às 18 horas no Canindé, culto para a nossa Irmandade, feito em espanhol, ou seja, na língua espanhola. Chamemos o hino. 117, 117.
permaneçamos em comunhão e o Senhor nos mandará dos céus a sua palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Voltando à caridade, dando glória a Deus na igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória vai ser a palavra. Glória a Deus, aleluia. Senhor, põe a sua palavra na boca deles e fala comigo aqui, Senhor. Que mora na roça, Senhor, onde perto de serra, Senhor, tem misericórdia. Que esse menino aqui queria ver na santidade da igreja. Vou pegar a Bíblia ali, você caça para mim onde é que está lá, viu? Na Bíblia. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra, escrita no capítulo 4 da epístola, segunda epístola aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo 4. Já vi essa minha vista para não fazer isso. Ixi, está tudo assim, ó. Ninguém tem mandado, mas não está separando. No óculos não está subindo mais não. Nós vamos ler somente o segundo parágrafo, a partir do versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Na sequência, o apóstolo escreve então o porquê que ele relatou desta maneira. A
Aí ele diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos e desejando ser revestidos da nossa habitação que é dos céus. Se todavia estando vestido não formos achados nus. Então aqui ele inicia o capítulo 5, dando sequência ao assunto que ele vinha tratando, que era o único assunto dele, era Jesus Cristo. Paulo se dedicava especificamente a falar da vida do Senhor Jesus, procurando viver de conformidade a ela, conforme conhecia ou já tinha conhecimento das Escrituras, ainda que o que ele tinha de conhecimento das Escrituras era a lei e também as profecias do Antigo Testamento. Mas na sequência, pois também a lei no Antigo Testamento completo sempre se referia a um libertador, Jesus Cristo. Então a expectativa do passado já era de alguém que viesse. E esse alguém era Jesus Cristo, que Paulo aqui pregava. E pregava Jesus Cristo pelo sacrifício na cruz que ele fez, para que pudéssemos então, crendo nele, sermos transformados de uma vida de pecado para uma vida de verdadeiros cristãos, seguindo a forma e a maneira de Jesus, viver como ele ensinou. Então ele fala disso aqui, fala das consequências daqueles que querem viver fielmente servindo ao Senhor. E as consequências aqui na terra são de contrariedades, aflições, tristezas, combates. Ele relata muita coisa que havia padecido durante o exercício do seu ministério. Como ele era um apóstolo, ele dedicava integralmente em anunciar a graça, o evangelho para a salvação pela fé. E ele dizia assim, então, que tudo o que ele sofria, e que sabia que os crentes em Jesus também sofreriam, tinha um desígnio e tinha um efeito essas aflições. Não vinham por acaso. Os sofrimentos que ele tinha, ele padecia para servir a Deus no seu ministério, tinha um efeito que ele conhecia, e ele transmite então o efeito destes sofrimentos para aqueles que aceitaram a graça do Filho de Deus. Então, quando ele fala disso, ele diz assim: então, por isso ninguém se desfaleça. Não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então essa era a consolação que ele tinha. Por quê? Porque ele via que no seu corpo, onde ele trazia ou procurava trazer no interior a imagem de Jesus Cristo, consequentemente o corpo sofria. Sofria pelas situações da própria vida terrena, pela idade que também ia passando, o tempo de viver ia terminando. Também a destruição natural que existe, irmãos. A pessoa vai perdendo saúde, perdendo ânimo, vai vendo se desintegrar este corpo para voltar à terra. Mas ele anuncia aqui que em contrapartida, enquanto este corpo ele vai voltando para a sua origem, que é a terra, o interior, ou seja, aquele outro corpo que se forma dentro de nós, está em Cristo pela vida eterna que nos é dada, ele vai se renovando a cada dia. Ele tinha preocupação de ensinar, porque sabia que o sofrimento desta vida terrena era iminente e realmente existia para todo mundo. E que a consequência de tudo isto para o corpo seria o final dele, é voltar à sua origem. Envelhece, se destrói, se acaba, os órgãos vão se deteriorando, os membros exteriores também vão enfraquecendo, os braços,
as pernas, os olhos vão enfraquecendo, em muito os dentes caem, os cabelos também enfraquecem, ficam branco ou caem, e a pessoa vai vendo que está chegando lá na sua origem. Não é assim? E ninguém escapa disso, não. Pode ser quem quer que seja, grande ou pequeno, rico ou pobre, não importa. Vai chegando o tempo de voltar à sua origem, a pessoa vai se declinando. Isso acontece com todos nós. A beleza do homem, a beleza da mulher, na sua idade de jovem, ela só tende a aumentar. Mas chega uma hora que começa a declinar, começa a se deteriorar, as formas corporais vão se perdendo, a beleza do rosto também precisa implementar alguma coisa para não ficar pior, mas vai piorando. Tudo vai se voltando à sua origem. Mas o que não pode acontecer, queridos irmãos, é aquilo que se forma dentro de nós, que não é dentro de nós fisicamente, é no nosso ser. Pela virtude do Espírito de Deus que em nós habita, não pode diminuir, tem que ser renovada a cada dia. E é por isso que nós procuramos ouvir a palavra, porque se não fosse assim, se anunciaria o Evangelho para uma pessoa um dia, falar, olha, você crê em Jesus Cristo, que deu a vida, que foi morto, foi crucificado, mas depois ele ressuscitou porque era o Filho de Deus. Ele voltou para o céu. E ele falou, se cresce nele e fosse batizado, seria salvo. Você crê? Ah, se é desse jeito eu creio. Então você precisa ser batizado, então me batiza. Pronto. Virou um cristão crente, estou salvo. Não é só isso não, irmãos. Aí começou um processo. Tanto é que se envelhece também o que está dentro. Porque se não envelhecesse, Paulo não teria escrito para se renovar. A gente renova as coisas que estão ficando velhas, não é isso? Não fazemos isso na nossa casa? Começa a cair, ficar ruim a pintura, descascar, cair o reboco, a lâmpada que se queima, vidro que se quebra. Minha casa está deteriorando, eu vou ter que reformar. Vou ter que renovar, não é isso? Tira o que está quebrado, põe coisa nova, onde está corroído se remenda, porque eu quero renovar. Nós precisamos nos renovar a cada dia por dentro, irmão. O ser humano hoje se dedica só no visual, só no visível. Os irmãos vejam quanto que crescem, que cresce o comércio de produtos para embelezamento e para a saúde. Já perceberam isso? Cada hora tem produto novo. Um que tira ruga, outro que faz voltar a visão, outro que deixa o cabelo branco ficar preto, outro que o cabelo que cai ele faz nascer. Se não fizer, ele planta outra vez cabelo na cabeça. Gente trabalhando para renovar esse corpo e não dão conta. Porque depois que semeou todo o cabelo novo no careca, daqui a pouco ele morre e vai embora com o cabelo novo. Não é assim? Mas quem se renovar no seu homem interior, aquilo que o Senhor plantar na tua vida, nada vai desfazer. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Por conta disso, irmãos, vejamos o que é que faz o homem sofrer. A pessoa, digo homem, mas não é só homem, a pessoa sofrer. As desilusões da vida, os contratempos, os enganos. Moço, começa o namoro, no começo é só alegria e festa, sonha com a namorada. Mas quando começa a pensar de fato a casar-se, porque esse é o caminho, então começa a querer preparar-se para ter depois unir-se em matrimônio, então começa a ver a dificuldade. É uma luta tremenda, porque tudo falta e tudo é difícil. Então ali já começa a se desgastar, a moça também vão se desgastando. Dá um distúrbio qualquer entre os dois, a alegria acaba, o namoro termina, pronto. Cada um de um lado, cada um com a sua família. Até ontem era só alegria, só pensar num futuro brilhante. De repente o futuro acabou,
o brilhantismo acabou, obscureceu tudo, e agora a realidade da vida é tristeza. Aí se deprime, aí começa a sofrer, aí não conversa mais com o pai, com a mãe, não quer conversar mais com o amigo, porque perdeu um pedaço, e não estava nem casado, estava querendo começar. E vem sofrimento para o moço, para a moça, para a família, para o pai, para a mãe, para os irmãos, porque vem aquele membro da família que está ali se destruindo, se autodestruindo, não come, não dorme, fica depressivo, já não estuda mais, estava estudando, começa a ir mal nos estudos, perde o foco, não vislumbra mais nada, olha, não vê mais caminho, não vê mais futuro. Esta é a vida. Isto acontece não é só com moço e moça, até viúvo acontece isso. Precisa de casar, de repente nasce um novo amor, e no começo é só alegria. Parece que esqueceu. Até ontem chorou dia e noite pelo ente que faleceu. Mas agora nasceu uma outra perspectiva. Agora não é um novo amor, agora é uma nova vida. E quando começa é só alegria por um pouco de tempo. Porque aí vem a realidade muito diferente da expectativa. E a pessoa entra num sofrimento. É angústia, é dor, é tristeza. Assim é o mundo e não há ninguém que se liberte disso. Quanta gente sofrendo. Quanta gente às vezes querendo até desistir de viver por conta dos contratempos da vida. Mas vamos falar um pouquinho do outro lado, irmãos. O porquê que nós estamos aqui hoje. O porquê que nós cremos no Senhor Jesus. O porquê que nós fomos batizados. O porquê que o Espírito Santo veio habitar em nós. E o porquê que Ele trouxe também dons de Deus. Deu virtudes que vêm de Deus. Amor, paciência, caridade, carinho, humildade, mansidão, temperança, equilíbrio no falar e no viver. Ele trouxe tudo isso para nós. Para a gente equilibrar um pouquinho com os sofrimentos desta carne. Porque os sofrimentos desta vida terrena não são sequer para comparar com a glória que vai ser revelada em nós. E tem gente, irmãos, que despreza isto. Dá mais atenção no visual, no que sente, no que vê. Então a sua vida consiste especificamente no seu ego, na sua pessoa. É o bem para si. Eu quero isto, eu quero aquilo, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou viajar para tal lugar. A pessoa quer tudo deste mundo. Mas quando fala daquela pobreza espiritual que está dentro de si, a pessoa desanima. Não quer nem conversa. Com essa palavra aqui mesmo. Os irmãos pensam que todos que estão ouvindo isso aqui, que não é só esse número aqui, tem muita gente por este mundo ouvindo. Pensa que todos estão de conformidade, ou seja, aceitando integralmente, dizendo, a verdade, Senhor, eu preciso cuidar mesmo daquilo que está aqui dentro. Muitos falam, mas isso aí para mim não dá, não. Eu quero viver os meus dias, pensando que vai viver esta semana inteira, pensando que vai viver até 100 anos de idade, e ninguém sabe quando acaba o ar que respiramos. Bendito seja o Senhor. Irmãos, o Senhor não esconde a realidade da vida a ninguém. Jesus não fez isso. Ele sempre falou a realidade. Ele até disse, vinde após mim, vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Porque ele não está falando das coisas terrenas, está falando do espiritual, que é o que interessa, irmãos, porque isso aqui vai acabar. Mas o que está dentro de ti, irmão, isso aí é eterno. Ou para a vida eterna com gozo, ou para o sofrimento eterno no outro lugar. Mas quem está aqui agora sendo despertado por esta palavra, é questão de opção, escolha. Você quer subir aos céus ou quer descer às profundezas? Escolha. Se você quer subir para Cristo, olha aqui os exemplos que Paulo dá. Todos os sofrimentos dele, todas as angústias, as tristezas, as contrariedades,
redundava somente numa coisa, um efeito, dizendo que as coisas de Deus estavam exatamente opostas às coisas terrenas. Hoje o Senhor manda esta palavra desta forma tão clara, irmãos, e que me dá a graça de pregar também com liberdade. Por quê? Porque eu estou pregando o que está aqui na palavra de Deus. É incontestável. Quem é que vai viver eternamente aqui? Quem é que espera de viver para sempre aqui? O nosso sempre não tem medida, irmãos. Sempre não tem valor. Se falar para alguém, fala, você vai viver, você vai viver sempre, mas sempre até quando? Daqui 1 minuto? Daqui meia hora? Daqui 50 anos? Ninguém sabe. Mas aquele que conhece o princípio e o fim, que conhece a hora que nascemos e o dia que partimos, é quem fala conosco nesta manhã. Despertemo-nos. Ainda que a tua carne está se corrompendo, que as tristezas da vida te corroem, que te fazem chorar de madrugada, orar de madrugada, que te fazem às vezes falar como se estivesse falando sozinho, por conta de tanta angústia, aflição e medo do amanhã, o Senhor te diz, tudo isso não é nem para comparar com o que está reservado para você, de glória, de maravilha, de beleza, que você não se atenha a isto, mas pare um pouco agora, enquanto você ouve esta palavra. Deixe de pensar um pouco nas aflições deste tempo presente e pensa na glória que vai ser revelada para ti, para nós. Se nós pudéssemos agora, irmãos, ouvir esta palavra e nos atentarmos um pouquinho, mas o que é esta glória que vai ser revelada? O que é glória? O que é glória, irmãos? Glória é a coisa mais excelente, mais bela que existe numa coisa. Numa flor, por exemplo, a glória de uma flor é a beleza que ela tem, as cores que ela tem, o perfume que ela tem. A glória de uma criança é a belezinha que ela mostra, o aspecto gentil, que as pessoas pegam com carinho, porque é criança, que coisinha mais linda, e abraça, aperta no peito. A glória da criança está na beleza que ela manifesta aí. A glória, irmãos, de Deus está na beleza interior. É aquilo que Deus manifesta no teu falar, no teu pensar, nas tuas expectativas, na esperança que você tem e também na alegria do Espírito Santo que muita gente não conhece. Será que todos aqui conhecem uma partícula da glória de Deus na sua vida? Acho que muita gente não sabe. Mas se não sabe, pode saber e provar hoje. Ouvindo a palavra, se você abrir o coração, você provará um pouquinho da glória de Deus. Glória a Deus. A glória de Deus é da carne, numa festa, por exemplo, um casamento ou outra festa qualquer, a pessoa sorri, a pessoa esquece dos seus problemas, encontra um contente, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, beleza do ambiente, beleza do lugar, da iluminação, da alimentação. Então a pessoa fica ali naquela alegria, encontra um sorri e dá até gargalhadas. Por quê? Porque está na glória humana. Se você sentisse um pouquinho da glória de Deus agora dentro de você, você não ia dar gargalhadas, você não ia dar risadas, mas a tua alma ia saltar dentro de você e você ia abrir a tua boca e dizer glória a Deus, glória a Jesus. Mas por que está dizendo glória a Jesus? Porque estou sentindo dentro de mim a alegria do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos já viram? Claro que sim, a maioria. Quando alguém orando, o Senhor derrama o seu Espírito Santo e a pessoa passa a falar em novas línguas. Como é que a pessoa fica? A pessoa não quer nem morrer mais. De tanta alegria. Na carne? Não. É aqui dentro do seu ser. A pessoa está sentindo Deus. Irmãos, não tem coisa mais rica, mais bela, mais maravilhosa do que sentir o Senhor Deus dentro de si. Quem não sentiu está perdendo o seu tempo. Por isso não desfalecemos. Por que desfalecer? Por que deixar, eu acho que nem venho mais, nem congrego mais, não vou mais ouvir a palavra, não vou cantar mais, não vai louvar mais. Mas veja como Deus é bom. Deus deixou você acordar hoje vendo a luz do sol.
deixou você levantar da tua cama andando com as tuas pernas, ou de algum jeito, você até está aqui agora ouvindo a palavra, quer seja aqui na casa dele, ou na tua casa mesmo, ou até numa cama do hospital, ainda Deus te dá vida para você ouvir, inteligência para compreender. Glória a Deus. Glória a Deus. É difícil você retribuir a Ele como louvar a sua majestade. Olha o bem que Deus te faz, a família que Deus te deu, olha bem os sofrimentos que Ele te deixa passar, que isso aí reflete em glória para a nossa alma. Olha, irmão, é difícil o Senhor falar tão aberto assim. Não sei se a Irmandade aceita ou não. Aqui está a palavra. Eu aceito. Bem-aventurado que diz, Senhor, eu quero considerar agora que as aflições deste tempo presente não são nem sequer para comparar com um pouquinho da glória que eu estou sentindo aqui. A Irmandade está sentindo alguma coisa? Sente alguma alegria no Espírito? Algum prazer em servir a Deus? Algum prazer em estar aqui? Bom é estarmos nós aqui, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Não tem lugar melhor. Mas eu poderia, com um dia tão lindo como hoje, estar em algum lugar passeando, até numa praia aí me divertindo. Só que depois acaba. Não é? O sol que tanto bem faz te queima. O frio que é tão agradável também pode matar a pessoa de frio. Mas essa presença de Deus que você sente agora só te faz bem. Receba agora, pela tua comunhão, uma pequena amostra da glória de Deus, querido. Aleluia, Jesus. E muito maior será lá quando nós entrarmos no reino dos céus. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Senhor. Glória ao teu santo nome. Pai nosso celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, ajoelhamos na tua presença em agradecimento este santo culto que preparaste para estarmos participando. Glória a Deus. Damos te graças também pela guia que deste ao teu servo na presidência desse santo culto. Graças te damos pelos cânticos que te louvamos, Senhor. Graças te damos também porque ouvimos as leituras das cartas, das atas, ó Deus, que trouxe esclarecimento a cada um de nós na tua presença. Pai justo, te agradecemos a preparação da Irmandade para estar aqui, ó Deus eterno, participando desse banquete espiritual. E aqui, ó Deus eterno, que o Senhor dispensou para nós, nunca, Senhor, acabará, porque vai saltar como uma fonte de alegria daqui para a vida eterna. E grande Deus, te agradecemos também a oração que deste no teu Filho na igreja. Agradecemos a revelação e o conselho da palavra, Senhor, pela qual nos orientou, nos esclareceu, Senhor. Abriu o nosso entendimento para dar prioridade naquilo que permanecerá para sempre. Dispensa a igreja ao nosso vale destino, amparados e protegidos por ti nesta tarde. Graças te damos por tudo. No nome de Jesus, teu amado Filho, contigo na tua glória, bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Acordemos um pouquinho, irmãos. Glória a Jesus. Glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao eterno Deus. Santo tu és, Senhor. Santo tu és. Enche a tua casa com a tua glória, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Aleluia.
Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Santo, santo tu és. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Três, 9. 339. 339. Cantemos no Espírito uma alegria. A santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra, conselhos e comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações.